Grande momento! Linha de Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos trocar uma ideia sobre Smoking Man, Fúria Primitiva. Mas teremos aqui opiniões divididas entre mim e André. Porque eu tive uma visão um pouquinho mais positiva em relação ao filme. O André já não foi tanto nessa linha, e vai ser legal essa conversa, porque a gente vai trazer as nossas observações, as nossas percepções em relação ao filme. Mas eu já adianto pra vocês aqui, galera, eu coloco como mais uma grata surpresa dentro dos filmes de ação da vertente de artes marciais, da porradaria, da violência, aquela violência que amamos. Smoking Man, visualmente, um John Wick indiano, ele bebe da fonte de John Wick. E vamos trocar uma ideia, porque o Dave Patel, ele me surpreendeu. Sim, aquele menino que vimos ganhar 1 milhão, não lembro qual que era, rúpias, não lembro qual que é o nome da moeda, mas ganhou 1 milhão. E ele também atua, dirige e ele escreveu. Tem algumas coisas que me incomodaram no filme, mas num contexto geral, mais um filme, se você gosta da pancadaria, da violência, e aí, novamente, artes marciais, acho que você vai gostar do filme. Bom, eu achei podre, tá? Eu achei podre, achei ruim, achei um filme muito arrastado, muito confuso. Você tem ali uma outra questão que entra do meio pro final do filme. Eu achei bem confuso, achei bem ruinzinho. Assim, tecnicamente é interessante ele. Tecnicamente ele é interessante. A direção, plano de sequência, algumas cenas de ação também são interessantes. Mas no todo, eu achei muito superficial. Achei muito... aquele clichê ruim. Eu achei o clichê podre. Achei que coisas... Como eu sempre dou o exemplo do arroz com feijão bem temperado, esse aqui é o arroz e feijão sem tempero. Pra mim, essa é a minha opinião. Eu achei bem ruinzinho. Depois, quando avançar o assunto do filme, a gente conversa mais. Mas tem algumas cenas algumas coisas que me incomodaram bastante. Exato. Eu acho que o que incomodou o André é o que me incomodou também, mas eu ainda dou um ponto a mais na média pelo esforço, pelas cenas de ação, alguns planos de sequência. Principalmente tem um plano de sequência dentro do elevador, que eu achei sensacional. Mas ó, vamos trocar mais ideias sobre Smoking Man. Primeiro, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve, dê o joinha, ative seu sininho e comenta. Se você já é um velho inscrito, toque aqui, dê o like, faça um comentário. Se você já assistiu, dê a sua nota para o filme, dê um pulo na loja da linhagem. Vocês vieram falar que a loja da linhagem estava com problema, a gente realmente está com um probleminha na loja da linhagem. É só vocês colocarem www.lojadalinhagem.com se vocês quiserem adquirir os moletons. Daqui a pouco vai arrumar, mas por enquanto, quer entrar lá na loja da linhagem? www.lojadalinhagem.com. E agora, uma diquinha rápida do André para vocês. Vocês sabem que na Linhagem Geek a gente fala bastante de super-herói, personagens de ação, e vocês sabem muito bem quão importante é a jornada do herói. Por isso, a gente vai mostrar pra você, vai apresentar um lugar com muitas possibilidades e inovação. Conheça a Uninovo. Na Uninovo nós acreditamos que todos têm habilidades únicas e estão apenas esperando para serem desenvolvidas. Por isso nós temos os professores que não só são educadores, eles são mentores que vão guiar vocês e extrair o melhor das suas habilidades. É claro que você vai passar por muitas dificuldades, mas na Uninovo você não estará sozinho. Assuma o papel da sua história e deixe que a Uninovo faça parte da sua jornada. Clique no link na descrição e desperte o seu verdadeiro potencial. Então vamos lá, pessoal. É assim, ó. É um filme que traz consigo novamente o plot da vingança, que a gente sempre fala aqui no canal, que grandes filmes de ação usam bem o plot da vingança para amplificar a emoção. Então aqui o filme ele deixa muito claro, assim, o Dave Patel, o ator que faz o personagem que o Dave Patel faz, ele vive pela vingança. É bem similar ao Contra o Mundo, que a gente assistiu recentemente. É um cara que viveu pela vingança. O próprio John Wick,
ele meio que o primeiro, podemos dizer que é uma vingança porque matam o cachorro dele, né? Então tem aí uma questão de vingança envolvida. Aí o filme ele usa como elemento narrativo para avanço de história e complemento a política, a cultura e a religião indiana. E pra mim aqui o filme se perde. Eu acho que nesse ponto o filme se perde, porque ele tenta usar esses elementos. A questão da política até entendo, porque aí você coloca, né, sempre o chefão ali, o líder, né, como um cara acima de qualquer coisa, que não pode ser preso, é um grande vilão. Até então, beleza. Só que quando ele misturou a religião e a cultura, ficou um pouco confuso pra mim. Ele sai de um campo mais real e entra num sobrenatural, num misticismo. Tudo bem que eles trabalham com a questão do deus hindu, do deus macaco, mas eu acho que aqui o filme se perde. Claro que é novamente um outro filme que eu considero ousado, e eu posso colocar aí o Dave Patel entrando nessa nova galeria de atores de pancadaria. Então, Gabriel, eu discordo de você. O Dave Patel, ele não me convenceu na ação. Não me convenceu. Não, pra mim, ele não me passa um cara que é capaz de fazer o que o personagem fez, entendeu? Não sei se foi erro da história, não sei se é o biotipo dele, sabe? Simplesmente eu não consegui comprar essa ideia. Agora, vamos lá. Eu vou chegar numa parte que me incomodou, mas eu vou terminar com essa questão aí da religiosidade. Beleza, o Dave Patel, eu entendi o que aconteceu com a sua mãe, tá? Não precisa me contar 19 vezes no filme. A gente entendeu. Cara, é muito cansativo. A gente entendeu, a gente entende que o Stalin, que o cara é a cara do Stalin, né? Cara do Stalin. É a cara do Stalin, o vilão. A gente entendeu que o Stalin fez tudo aquilo e você quer vingança. Não precisa ficar lembrando. Agora, a parte que a galera pega ele... Primeiro, que ele toma um tiro lá quando tá fugindo da polícia, ele cai na rua ali, né? Não cai no mar. É muito fácil achar ele ali, né? Não, assim, não dava muito tempo da galera pegar e esconder, mas tudo bem. Agora, essa parte que aí você coloca um misticismo dentro de uma questão do escolhido, a gente não tem nenhum problema com o plot do escolhido, da profecia que uma pessoa vai realizar tal tarefa, não tem nenhum problema. Mas a forma que foi feito aqui foi muito ridícula. Nossa, foi muito ridícula. É tipo, não sabendo. Sabe quando você tá no meio do texto aí, no meio de alguma tarefa do seu trabalho, você não sabe que. Você não tá, ou não tá afim, ou não consegue continuar. Aí você coloca qualquer coisa. É basicamente isso. Por exemplo, tô escrevendo um negócio aqui no site da Linhagem sobre o Thanos, tal, e café com açúcar. Eu termino com uma receita. É isso pra mim, essa parte. Não faz o menor sentido com toda... Tudo bem que no começo da história, você tem a mãe contando a história. Você tem contando a mãe. Você tem a mãe contando... Mas assim... Talvez possa fazer mais sentido pros indianos. Possa fazer algum tipo de sentido. Só que na história... Ele entra de uma maneira errada. Ele entra de uma maneira errada e piora o ato final. Piora e muito. Piora e muito. Eu concordo nessa parte também, porque assim, eu gostei muito das cenas de ação, gostei das coreografias. Eu acho que assim, o Dave Patel, o físico dele, obviamente, não é um físico favorável. É muito magrelo, né? Diferente, por exemplo, do Bill Skarsgård. O Bill Skarsgård, ele não é magrelo. Ele é definido, ele tem uma musculatura, ele tem uma definição, mas você percebe que é um cara que tem musculatura. O Dave Patel é magro. Chega a beirar o frango, o grilo. Então não convence tanto fisicamente o Dave Patel. Mas mesmo assim, não convencendo fisicamente, eu gostei da atuação, eu gostei da entrega. Você tem uma similaridade em John Wick contra o Mundo, porque é mais um personagem que fala pouco, que tem um trauma bem pesado na sua história, né? Não é complexo, é simplesmente a mãe morreu e ele vive pra vingar, pra matar o cara que matou a mãe. Simples. Só que ele tem o filme dá algumas facilidades pra ele, né? Ele entra facilmente lá nos lugares. O cara lá,
eu não sei qual que é o nome do cargo que aquele cara tem, o cabelinho lá que sopra o negócio dele, né? Não é uma figura religiosa ali que ajuda ele. O Magneto? Magneto? Por que Magneto? Pra mim é a cara do Magneto. O cabelinho? O cabelinho branco que meio que guia ele, pra mim é a cara do Magneto. Poderia ser o Magneto X-Men 97. Então, ali ficou uma coisa meio... Eu achei meio forçado ali, entendeu? Uhum. Eu achei meio forçado porque depois que ele passa por um ritual, por aquele ritual, sei lá, você não vê muitas mudanças, né? O filme não consegue te passar, pô, o cara evoluiu nisso. Porque ele fica treinando ali, ele treina só dando soco, né? Num saco de areia. E aquilo não me passa um convencimento de que, caramba... A galera desaprendeu a fazer treinamento. Então, o treinamento do Contra o Mundo é muito bom. É muito bom, é bem O melhor. treinamento do Contra o Mundo. O treinamento dele é assim, é bem fraco. É bem fraco. Ele basicamente é movido pela sede e pelo desejo de vingança. Então, a história, ela me incomodou nessas partes, sabe? Situações mal explicadas, a mística do homem macaco poderia ser melhor aproveitada. Por exemplo, quando ele usa a máscara, ele poderia usar a máscara nos momentos da vingança, não só pra lutar, né? Que ele também é um lutador. Enfim... tem algumas questões no filme, principalmente em roteiro, em história, e elementos que me incomodaram. Agora, indo pra ação, gostei. Eu acho que o Dave Patel, ele foi bem ousado. Gostei da atuação, gostei da expressão, gostei da entrega. As coreografias são muito boas, tá? São muito boas. E eu vou trazer aqui rapidamente a sinopse pra vocês, ó. Fúria Primitiva é um conto de vingança e redenção que segue a jornada de um jovem anônimo, apenas conhecido como Kid, Dave Patel, que ganha a vida em um brutal clube de luta underground. Noite após noite, sob uma máscara de gorila, Kid é espancado por lutadores mais populares em troca de dinheiro. No entanto, após anos de repressão, sua raiva acumulada explode quando ele encontra uma maneira de se infiltrar na elite sinistra da cidade. Inspirado na lenda hindu de Hanuman, que representa a força e coragem, Kid emerge como um símbolo de determinação implacável. À medida que um trauma de sua infância ressurge, suas mãos misteriosamente marcadas tornam-se instrumentos de justiça, desencadeando uma saga explosiva de vingança contra aqueles que tiraram tudo dele. Simples. É muito simples. Eu acho que o filme poderia ser melhor se complicasse menos. Eu acho que o filme complica, se perde, em alguns momentos é arrastado, mas pra mim ainda o saldo é positivo. Então, você falou das cenas de ação, realmente o filme ele se complica. As cenas de ação são boas, mas elas têm uma roubada. Por exemplo, em algumas partes da ação tem um corte de um efeito que o diretor e tal, todo mundo decidiu fazer, que provavelmente a cena foi repetida. Eu não gostei desse efeito, ele dá muita, pra mim me incomodou bastante, é um corte com efeito, que eu não, como eu sou editor eu sei que até qual é o efeito que é o tweet, o Twixtor, não lembro exatamente, mas ele dá um efeito tipo, sabe, de aproximando, meio mexendo, então isso acabou me incomodando um pouquinho na cena de ação. O filme o filme se confunde, poderia ser muito mais simples, seria muito melhor. A parte da política, ela entra em um momento que... Agora eu vou falar um negócio pra vocês. A cena final, sem dar spoiler, mais ou menos. Coloca um alerta de spoiler aí, Gui. A cena final, que ele chega, né, porque o inimigo dele é um grande candidato ali a ganhar a presidência do lugar, né? É um cara muito, muito famoso. É um delegado. É um cara muito gigante ali, com a popularidade absoluta. Ele chega no lugar depois de passar por algum segurança, não tem ninguém armado. Não tem um cara armado. Aí todo mundo vai no mano a mano. Beleza, é legal você ter a trocação, mas não tem um cara armado. E aí quando entra a turma da religião também pra lutar, é muito ruim, né?
É muito ruim isso aí, cara. Então, assim, é um filme que poderia ser muito mais simples, mas quis ser muito mais do que ele é. É um grande problema. Poderia abraçar a simplicidade, aí seria um ótimo filme, mas infelizmente pra mim não funciona muito isso. Então. Bom, galera, de qualquer forma, a gente ainda tá se acostumando com filmes indianos. Não, assim, você me deu um bom gancho. Pra um filme indiano, ele assim, tecnicamente é um filme bom, galera. Tecnicamente é um filme bom. Se você vê as cenas de ação, assim, é muito bom. Eles estão caminhando por uma direção excelente. O filme, tecnicamente, ele não perde nada pra outros filmes. Principalmente se a gente considerar os da Marvel atual, Disney. É muito bom. Isso. É muito bom. Mas assim, o problema foi a história e ele se perde, entendeu? Mas, tecnicamente, é um bom filme, sim. Muito bom. Então, assim, ó, principalmente... A gente tem que deixar uma curiosidade aqui. A Netflix recusou o filme, tá, galera? A Netflix não quis esse filme por conta de questões políticas e religiosas. Não quis. E o Dave Patel quebrou a mão durante as gravações desse filme. Mas, de qualquer forma, pela ousadia do Dave Patel, pelas cenas de ação, pelo esforço, tá? Pelas coreografias, pelo plot e ainda todo esse contexto que envolve a porradaria e a arte marcial, eu gostei muito quando, por exemplo, ele tá com a máscara do macaco e ele simula movimentos do macaco. Eu achei bem legal isso, que lembra muito o Kung Fu, né, as artes de Kung Fu que emulam os movimentos de animais. Poderia ser melhor explorado isso, mas num contexto geral eu vou colocar a nota 7 aqui pra esse filme. Eu dou nota 3. Dou nota 3 pro filme. E as 3 é pela qualidade técnica. Poderia ser muito melhor, mas por algumas questões que o filme não me explicou direito, a minha nota é 3. Muito bom, senhoras e senhores, então coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui, deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.